Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste, boa tarde a todos. Boa tarde, Vera. Vera, o presidente Lula estava justamente negociando a questão das emendas numa reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, quando ele interrompeu a reunião, pediu licença para se retirar, justamente para ele fazer os exames que ele estava com dor de cabeça. E, bom, ele está bem, foi operado, está bem, mas as negociações ficam meio paradas, né? Ficam, Sardenberg, porque inclusive a indisposição do presidente, que foi manifestada ao longo de todo o dia de ontem, em várias reuniões, desde de manhã, também esteve presente na reunião decisiva que ele teria com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ele também se queixou de dor de cabeça, então também foi uma reunião marcada por essa indisposição do presidente. O que estava sendo negociado, né, para destravar, principalmente a votação do pacote de corte de gastos, que é o que tem de mais urgente para ser votado? Está para sair um parecer da AGU a respeito das determinações do Supremo sobre as emendas, e aí é um parecer que vai tentar minimizar o que os parlamentares estão vendo como uma intervenção do Supremo em prerrogativas do Legislativo. Isso foi prometido pelo Lula para o Lira e para o Pacheco, e também uma portaria disciplinando essa questão e liberando de uma vez todo o pagamento das emendas. Então, esse conjunto de coisas é o que o Congresso está esperando para entender que o Executivo está comprometido com a retomada do pagamento das emendas, que tudo que está travado vai sair até o fim do ano, e que as decisões do Flávio Dino e do resto do Supremo não vão funcionar daqui para frente como uma espécie de uma cancela, pela qual toda emenda vai ter de passar, como se o Dino fosse o corregedor-geral das emendas do país, e a cada liberação de recursos o ministro voltasse a se manifestar. Então, eles querem que seja estabelecido um fluxo, que seja estabelecido um rito para isso, e que as coisas ganhem alguma tração no que concerne a liberação dessas emendas. Então, essa portaria e esse parecer da AGU já estão em andamento. Mesmo sem o Lula, esse trâmite segue. O ministro Jorge Messias deve soltar e vai ser publicado no Diário Oficial. E aí o que se espera é que, na ausência do Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os demais ministros palacianos cumpram essa tarefa de negociar com o Congresso, de continuar negociando com os presidentes das duas casas e com os líderes dos partidos da base aliada. Outra coisa que fica meio... diga. Tem que acertar também com o Flávio Dino. Mas aí é mais difícil, né, Sardenberg? Porque, veja, caiu lá o recurso da AGU e o Dino simplesmente disse, olha, não tem nem nada a rever, não tem nada a reconsiderar nem a esclarecer, cumpra-se a Constituição, cumpra-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. É só isso que a gente está pedindo, não está pedindo nada além disso. Então, essa portaria e esse parecer da AGU vão vir no sentido de interpretar a decisão do ministro à luz desse ordenamento jurídico e estabelecer um fluxo para o pagamento dessas emendas que contemple o que ele pediu: rastreabilidade, a identificação dos parlamentares em todas as etapas do processo. Apresentação de projetos. Apresentação de projeto, no caso das emendas da saúde, com chancela técnica, e que as ONGs também sejam identificadas desde o início, as que vão receber recursos da União. Então, deverá sair esse conjunto aí de normas e de pareceres nesse sentido, e aí vai começar a liberar mais rapidamente. Já começou a pingar algum recurso, mas não chegou ainda aqueles 8 bilhões que tinham sido prometidos. Outra coisa que fica travada com a ausência do presidente e que vinha também crescendo aí
em conversas nas últimas semanas é a ideia de começar a mexer no Ministério. Se não para fazer uma ampla reforma ministerial, mas pelo menos para mexer em algumas áreas que não vinham funcionando. Então, depois que o presidente, ele próprio, se queixou da comunicação no fim de semana, num evento, estava sendo dado como certo que o ministro Paulo Pimenta voltaria para a Câmara, assumiria a liderança do PT no ano que vem e o marqueteiro da campanha do Lula, o Sidônio, assumiria a SECOM. Isso aí fica congelado enquanto o Lula não voltar a Brasília. É algo muito delicado, envolve um petista histórico, envolve o marqueteiro da campanha e só poderá ser feito pelo Lula. Então é algo em que o Geraldo Alckmin não vai mexer enquanto o Lula estiver fora. E da mesma forma, as outras mudanças para contemplar partidos do chamado Centrão, dar mais poder, mais ainda, à União Brasil, ao PSD, também devem ficar de stand-by enquanto o presidente não volta. Então, a ordem é azeitar a articulação política para a votação do pacote de corte de gastos e também da reforma tributária, que deu uma enguiripada ali no Senado, da regulamentação da reforma, e deixar esses assuntos de mudanças no governo e de composição política depois que o Lula regressar. E aí ninguém sabe direito em que prazo vai se dar essa recuperação do presidente, quando ele vai estar apto a despachar de novo e a tomar essas decisões mais delicadas. Capaz de estar a trabalhar lá do hospital mesmo, viu, Vera? Provavelmente, mas mesmo assim para demitir ministro, parece uma coisa difícil de fazer do leito do hospital. Né? Exatamente. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde, Vera. A Vera aparece mais tarde, 6 horas no Ponto Final, com a segunda edição do Viva Voz, sempre muito interessante.